Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 23.2. Aquela aula onde nós vamos o quê? Resgatar aí os principais conceitos e conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós falávamos? Se lembra? Se você falou, bom, professor, nós estávamos estudando força de atrito, você acertou, tá? Exatamente, então tá bom. Então aqui na aula de hoje nós vamos trabalhar força de atrito. Vamos nessa! Força de atrito vai ser o quê? É uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Então toda vez que um corpo é puxado, né? Toda vez que ele é puxado, toda vez que um corpo é empurrado, se ele estiver em contato com uma superfície que apresenta uma rugosidade, ou seja, apresenta ali uma rugosidade entre ele e a superfície, e ele vai ser puxado ou empurrado, irá surgir uma força em oposição à força aplicada. E aí, nesse caso, por exemplo, se ele é puxado aqui, ó, tá puxando o corpo para cá, a força de atrito vai ser oposta, em oposição. Então ela vai estar na mesma direção, mas sentido contrário, tá? Sentido oposto. Aí, olha que bacana, o simples ato de caminhar só é possível devido à força de atrito, tá? Se você não tiver a força de atrito, você vai ter a mesma movimentação do que seria o caminhar, mas essa pessoa vai ficar patinando sobre o mesmo local, como se estivesse tentando andar numa pista de gelo, ou como se estivesse com patins, né, de patins, numa superfície bem polida. Aí você está tentando andar com patins, ele vai ficar ali, ó, também patinando. Ou ainda tentar caminhar numa superfície ensaboada, né, uma superfície ali com cerâmica ensaboada. Não vai dar certo. Então, o ato de caminhar com segurança só será possível graças ao atrito existente, né? Esse atrito é devido a essa micro-rugosidade que existe entre o material e a superfície ao qual ele está apoiado. Tudo bem? Vamos nessa! Agora pensa aqui, ó, bloco em repouso. Coloquei ele em repouso. Esse bloco em repouso, ele vai ter, né, sempre vai ter força-peso, tá? Sempre vai ter força-peso. Ele tem massa? Tem. Então, se ele tem massa, ele tem peso. Força-peso, na vertical para baixo. Professor, ele está apoiado sobre uma superfície. Então, se ele está apoiado sobre uma superfície, em resposta a essa compressão, vai surgir uma força oposta, né? E essa força oposta, ela vai ser a força normal. Força normal perpendicular à superfície. Força normal fazendo 90 graus com a superfície. Ortogonal, tá? Pode usar o termo que você quiser. Então, essa força normal, em módulo, ela é igual à força-peso. Então, ela está contrabalanceando a força-peso. Ah, não tem nenhuma outra força, não. Não. Então, a força resultante é igual a zero. Tá? A força resultante é igual a zero. Esse corpo está em repouso. Agora, bloco em movimento, como seria isso? Vamos lá. Ele ainda tem peso, tá? Ele ainda tem peso. Se ele está apoiado numa superfície, ele também tem força normal, ok? E uma está contrabalanceando a outra, mas aqui eu estou aplicando uma força sobre ele, né? Na horizontal para a direita. Apliquei uma força sobre ele. Como ele está em movimento, aí vai ter uma força em sentido contrário. Essa força em sentido contrário vai ser o quê? A força de atrito, tá? E sempre o quê? Na mesma direção. Que direção? Horizontal. Se aqui está horizontal, aqui é horizontal. Só que o sentido é contrário. Se a força aplicada é para a direita, a força de atrito é para a esquerda, tá? Lembre-se que ele é oposto, contrário, tudo bem? Continuando. E aqui então, ó, em módulo, a força aplicada vai ser igual ao módulo da força de atrito, tá? Em módulo.
A atuação da força de atrito? É simples. Toda vez que você tenta escorregar, né, tem uma superfície que você está tentando escorregar, tem o atrito, né, que vai ser sentido ali. Isso vai ser para você escorregar mais rápido ou escorregar em segurança, depende da quantidade de atrito. Está descendo num toboágua, você vai querer pouquíssimo atrito para você poder deslizar sobre ele, né? A ideia é que você tenha pouco atrito. Bom, a tendência de movimento, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, um corpo está na horizontal, apliquei a força F, a força de atrito é para a esquerda. Ele está na vertical, a força F é aplicada para baixo, o atrito para cima. Agora esse bloco está com a força na vertical para cima, força de atrito para baixo, tá? E esse corpo agora está sendo empurrado para a esquerda, força de atrito para a direita. Então sempre sentido contrário, a força F aplicada. Então agora eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer mais do que isso. Espero que você tenha acertado. Mas a gente vai descobrir agora fazendo a correção do passo a passo. Primeira questão. Questão 1. Um trabalhador, ao deslocar uma caixa de 50 kg, move-se com velocidade constante, de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sob a ação de uma força F constante e horizontal, tá? Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20, a aceleração da gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, então o módulo da força F em newtons vale, então essa é a questão, né? Ele fala o seguinte, ele te dá a massa do corpo, ele fornece que a velocidade é constante, ele fala o coeficiente de atrito, ok? E ele fala o valor da gravidade. E pede o quê? O módulo da força F aplicado. Vamos nessa. Olha lá, está aplicando a força, está se movendo, né? Aqui na figura está engraçado, parece que o bonequinho está voando, né? Olha lá. Parece que ele está voando e empurrando. Mas na prática ele só está andando, né? Perfeito. A força F aplicada está na horizontal para a esquerda. Consequentemente, a força de atrito, já que está se movendo, é força de atrito cinético, está na horizontal para a direita, tá? E aí a força resultante é o quê? Se eu tenho duas forças opostas, tá? Uma oposta à outra, a força resultante vai ser a subtração delas. Então a força resultante vai ser a força F menos a força de atrito cinética. E a força de atrito cinética ou dinâmica vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Como a normal em módulo é igual ao peso, né? A normal em módulo é igual ao peso, e o peso é a massa multiplicado pela gravidade, então o peso vai ser 50 multiplicado por 10, tá? E aí o peso então vai ser 500 newtons. Consequentemente, a minha normal vai ser 500 newtons. A minha força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Então o coeficiente de atrito 0,20. A normal, 500, multiplicou os dois, você vai obter 100 newtons. Essa é a força de atrito cinética ou dinâmica. Como a velocidade no enunciado é dita constante, então nesse caso a força resultante é nula, tá? Por que ela é nula, professor? Por que ela é nula? Aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O conceito de aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Se ele fala para você que a velocidade é constante, a aceleração é zero, tá? Então a força resultante vai ser zero, ok? Então força resultante é a força F menos a força de atrito. Como a resultante deu zero, e aí eu vou ter o quê? Que a minha força F aplicada vai ser igual, né, em módulo, a força de atrito. Isso vai me dar o quê? Que a força F é de 100 newtons. Tudo bem, pessoal? E aí vai ser, então, a letra D. Questão 2. Um caminhão é carregado com duas caixas de madeira, de massas iguais a 500 kg, conforme mostra a figura. O caminhão é, então, posto em movimento numa estrada reta e plana.
acelerando até adquirir uma velocidade de 108 km por hora. E depois é freado até parar, conforme mostrado no gráfico, tá? Então tá aí o gráfico, ó, começa com velocidade 0, aqui é velocidade, né? Eixo vertical, velocidade, e eixo horizontal, tempo. Então aqui, ó, velocidade inicial 0, passou 20 segundos, a velocidade vai ser 108, permaneceu constante até os 100 segundos, e depois dos 100 segundos até os 140, ele sofreu uma desaceleração até parar. O coeficiente de atrito estático entre as caixas e a carroceria é de 0,1. E a gravidade podemos aproximar para 10, né? Metros por segundo ao quadrado. Qual das figuras abaixo melhor representa a disposição das caixas sobre a carroceria no final do movimento? Então, considerando esse ato da aceleração e da desaceleração, em qual das figuras melhor representa a posição das caixas ao final do movimento? Vamos lá. A intensidade da força de atrito estático entre as caixas e a carroceria vale força de atrito, vamos lá, força de atrito, vamos apagar tudo aqui, canetinha, aí, força de atrito estático é igual ao coeficiente vezes a normal. A normal, como é uma superfície horizontal, vai ser em módulo igual ao peso. Então, força de atrito estático é o coeficiente vezes o peso. O peso pode ser calculado multiplicando a massa pela gravidade. Então, força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Calculando 0,1, massa 500, gravidade 10. Multiplicou, vamos obter aqui que a força de atrito estático é de 500 newtons. Então, as caixas só se movem quando aplica-se forças horizontais acima desse valor. Vamos lá. Analisando o gráfico, percebemos que nos primeiros 20 segundos, né, temos um movimento acelerado. Olha lá. Ó. Então, velocidade final é a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. A velocidade que ele deu, 108 km por hora, se você dividir por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. Olha lá. Ó. Então, velocidade final, 30, inicial, 0, mais A vezes o tempo, que foi 20. Obtemos assim, 20 vezes A é igual a 30. O 20 está multiplicando, passou dividindo. Então, ficou 30 dividido para 20, que vai te dar um A, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante, 500, que é a massa. O valor de A, 1,5, multiplicou 750 newtons. Olha só, como a força de atrito estático é de 500 newtons, percebemos que a força resultante é maior do que a força de atrito estático, né? Então, como ela é maior que a força de atrito estático, as caixas se movem para trás e ficam juntas na parte traseira do caminhão, né? Então, aqui, ó, de 20 a 100 segundos, o movimento é uniforme, as caixas estão em equilíbrio dinâmico e a força resultante é igual a 0, assim elas não se movem e continuam juntas na parte traseira, tá? Nessa situação aqui, ó, de 20 até 100, o valor de A é 0, porque a velocidade é constante. E se A é 0, a força resultante também é 0. Então, nesse caso, elas não vão se mover. Continuando, agora de 100 até 140 segundos, que vai ser essa parte do gráfico aqui, ó, o movimento é retardado, ou seja, ele está sendo desacelerado. Então, velocidade igual a velocidade inicial mais A vezes T. 108 é os 30 metros por segundo. Velocidade final é 0, tá? Ele está parado aqui, ó. Velocidade final 0, inicial 30, menos o A vezes o tempo, né, que se passou. Aqui é 100 segundos, aqui é 140 segundos. Então, nosso intervalo de tempo, 40 segundos. Isso vai nos dar 40 vezes A igual a 30. Isso vai nos dar 30 dividido para 40, vamos obter 0,75, tá? Essa é a desaceleração em módulo, tá? Em módulo. O valor dela é negativo. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Resultante, massa, o valor encontrado de A, 0,75. Obtemos aqui, então, 375. Olha só, como a força de atrito estática é 500 e a resultante foi menor do que ele, esse corpo vai se mover? Olha aí, ó, as caixas não se movem e ficam juntas na parte traseira do caminhão. Então, a resposta correta, pessoal,
vai ser a letra A, né? Esta figura aqui, ó. Esta figura aqui, ok? Olha que interessante. Então, assim, para ajudar a entender melhor a questão, pensa assim. Inicialmente, você tinha as duas caixas, né? No ato da aceleração, a força resultante foi maior do que a força de atrito estático. Então, as caixas se deslocaram, aí ficaram no final do caminhão. Aí aqui, com velocidade constante, elas não se moveram, e aqui o caminhão ele desacelerou. Aí você fala assim, então elas se moveram. Não. Houve uma força resultante, mas essa força resultante foi menor do que a força de atrito estática. Aí nesse caso elas não se moveram. Então resultou que a posição delas é essa aqui, ó. Tudo bem? Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro. Questão 3. Dia do idoso. Descubra os tipos de pisos que aliam segurança e praticidade. Tá? Lá do Gazeta do Povo. Quando pensamos no piso de uma casa adaptada para idosos, nos limitamos à ideia de que o revestimento não deve ser escorregadio. As necessidades, porém, vão além. Aí abre aspas. Mais do que pensar em um piso que seja antiderrapante, devemos nos preocupar com detalhes que envolvam as limitações de cada idoso, né? Fecha aspas, explica o arquiteto Bruno Moraes, que tem em seu currículo diversos projetos adaptados para esse público. Para o arquiteto, abre aspas, inserção de qualquer mudança dentro de casa deve estar diretamente associada às dificuldades encontradas pelas pessoas que moram nela, tá? Aí, para evitar que seus pais, que já são idosos, não sofram acidentes no piso escorregadio do quintal da casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso. Atitude ecoprática, que não gera entulho, pois torna desnecessário a troca do piso. O fato de o piso com ranhuras evitar que pessoas escorreguem está ligado ao conceito físico de, aí nós temos as opções aí, ó, atrito, né, empuxo, pressão, viscosidade e condutibilidade. E a resposta? As ranhuras tornam o piso mais áspero, aumentando o coeficiente de atrito. Então, com certeza, estamos falando aí da força de atrito. Ou seja, pensa o seguinte, eu tenho um corpo numa superfície aqui, ó, né? Aí, a força de atrito, ela depende do coeficiente de atrito e da normal, né? Como a normal, ela vai ser igual ao peso, então, quanto mais pesado esse corpo for, maior a força de atrito. Mas, ok, não olhando aqui para a normal, vamos olhar para o coeficiente de atrito. Um dos fatores que pode alterar ele, se a gente ampliar a superfície aqui, é as rugosidades, tá? Essas rugosidades aqui, ó, é que vai fazer com que eles tenham atrito, né? É o que vai segurar. Então, o que ele faz no piso, cadê aqui? O que ele faz no piso, ranhuras, né? Ele faz ranhuras no piso, ele está aumentando o que são essas superfícies com atrito. Aumentando as superfícies com atrito, ele está aumentando o coeficiente de atrito e, consequentemente, ele está aumentando a força de atrito. Tudo bem? Então, das opções aqui, a que faz sentido, né? Se encaixa perfeitamente com o texto, é o atrito, até porque ele está aumentando ranhuras. Empuxo vai ser uma força sentida em um corpo que está na presença de um fluido, ele vai apresentar um empuxo. Pressão é um conceito de grandeza escalar, relacionada com força e área. Viscosidade é uma outra grandeza física relacionada à dificuldade de escoamento de um fluido. E condutibilidade é outra grandeza física relacionada com a capacidade de conduzir alguma coisa, de conduzir alguma grandeza. Então, das opções, com certeza que se aplica aqui, é o atrito ou força de atrito. Ok, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.